o comerão. Levedado não se cozerá, sua porção deles das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações. Dentre as ofertas queimadas, Senhor, tudo o que tocar nelas será santo. Disse mais o Senhor a Moisés: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido. A 10ª parte de um efa de flor de farinha pela oferta de manjares contínua. Metade dela será oferecida pela manhã e a outra metade à tarde. Numa assadeira se fará com azeite, bem amassada a trarás, em pedaços cozidos, trarás a oferta de manjares de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote que dentre os filhos de Arão for ungido, em seu lugar, fará o mesmo por estatuto perpétuo. Será de todo queimada ao Senhor. Assim toda a oferta de manjares do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Amém. Vamos à presença do nosso Deus, irmãos, mais uma vez em oração. Senhor, nós nos apresentamos mais uma vez na Tua presença para buscarmos a Tua face e ouvir a Tua voz. Fala conosco nessa manhã, pelo poder do Teu Espírito Santo. Edifica a Tua igreja, glorifica o Teu Filho, o nosso Redentor, Jesus Cristo, no nome de quem oramos. Amém. O sacerdote, ele tinha que lidar com alguns elementos santos dentro do santuário. A primeira parte dessa narrativa que nós expomos domingo passado, do capítulo 6, no versículo 1 até o verso 7, do capítulo 6, verso 8 até o 13, que era acerca da lei do holocausto, ele foi instruído como lidar com fogo. Como lidar com fogo. Agora, ele vai ser instruído como lidar com o alimento que era trazido ao santuário. E depois, na última sessão, que vai do verso 24 até o capítulo 7, ao final, ele vai ser instruído como lidar com o sangue. Então, são 3 elementos que são usados no santuário, e domingo passado nós então ouvimos que não era permitido um fogo estranho, e o fogo que queimava no holocausto veio dos céus, e o papel do sacerdote então era manter aquele fogo, ele não poderia apagar. Nem outro fogo poderia ser aceso ali. Daí a razão pela qual, esse aqui é o pano de fundo para o que vai acontecer no capítulo 10, com a morte de Nadab e Abiú, que trarão para dentro do santuário um fogo estranho e serão então consumidos por Deus ali. Agora, eles são instruídos como manejar o alimento dentro do santuário, porque também era trazido o alimento como sacrifício ao Senhor. Entenda, e aqui a importância disso, há uma associação direta entre o sacrifício, chamado holocausto, e ao mesmo tempo o sacrifício de manjares, o grão, aquilo que era trazido do plantio. Então essas duas coisas estavam literalmente associadas. Uma das razões para isso é o fato de que essa era uma oferta de gratidão pelo pecado perdoado. E essa era uma relação direta trazida pelo sacerdote. Entretanto, não apenas gratidão, mas ao mesmo tempo era um aspecto da manifestação de fé, porque era um ato contínuo. Perceba que eles deveriam fazer isso continuamente. Perceba que diante dessa verdade, esse sacrifício não só apontava para a alegria e a gratidão de ter os nossos pecados perdoados, como também a manifestação da fé. Eles criam que os seus pecados foram perdoados. Isso era manifestado por meio da oferta que era trazida ao Senhor. Nesse aspecto, o sacerdote, então, ele passa agora é descrito
como ele deve lidar com isso. Só para que você, que talvez não tenha acompanhado desde o início a exposição de Levítico, certo? O capítulo 2, por exemplo, ele vai falar do mesmo sacrifício. Perceba a oferta de manjares, do capítulo 2. Só que essa oferta de manjares no capítulo 2 é, assim como o holocausto do capítulo 1, é o papel do adorador em oferecer o sacrifício. Agora, no capítulo 6, verso 14, é o papel do sacerdote quando recebe o sacrifício. Então, um era como o adorador devia se portar, o outro era como o sacerdote ou Arão e seus filhos deveriam se portar diante do sacrifício. O que eles deveriam fazer? Ora, isso nos traz já uma reflexão imediata para nós. A religião bíblica, ela não é uma religião de segredos. É contado o que passa dentro dos lugares mais santos. As descrições são claras. A Bíblia não lida com segredos. Nós não temos uma religião oculta. Pelo contrário, uma das características da revelação bíblica é a palavra revelação. Quer dizer, Deus se torna conhecido. Ele está se dando a conhecer. Como que você vai conhecer a Deus se Ele não se der a conhecer? Nós não somos parte de uma seita secreta que tem verdades secretas que ninguém conhece. É desvendado os segredos. Os segredos são desvendados. Nós podemos olhar para eles. Podemos não apenas olhar para eles, como também entendê-los. Porque a própria Bíblia o explica. Esse é um outro elemento importante, uma aplicação importante já imediata diante dessa verdade. A verdade de Deus é conhecida porque Deus se dá a conhecer. Mas também ela é interpretada porque Deus a interpreta. Ele não deixa à mercê da nossa imaginação pensar o que significa aqueles elementos ali. Porque também existem as religiões ocultas e religiões que trazem alimentos para os seus deuses. Não pensem vocês que aqui eles estão trazendo alimento para Deus para matar a fome de Deus. Só para deixar bem claro isso, né? O livro dos Salmos, ele é dividido em 5 livros. Né? O livro todo dos Salmos ele é dividido em 5 livros. O segundo livro dos Salmos, que contém a seção da confissão de pecado de Davi, Salmo 51, Salmo 50, um pouco antes, é um livro que lida com a interpretação dos levitas acerca dos seus trabalhos. O trabalho do salmista ali é descrever como se deve compreender a obra dos levitas. Por exemplo, se você abrir a palavra de Deus lá comigo, no Salmo de número 50, abra sua Bíblia comigo, por favor. Veja, por favor, a essência do culto a Deus, Salmo 50. Perceba as palavras do próprio salmista. Não é? Diz assim: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança, por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei, não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu, e
quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Acaso eu preciso de comida? Acaso bebo eu sangue de cabritos? Eu não preciso disso. Eu não necessito disso. Perceba aqui o Salmo 51, a oração de Davi, o cântico de Davi e a oração de confissão de pecado de Davi também traz o entendimento do trabalho dos levitas. Perceba, no capítulo 51, na última parte do Salmo. Acompanhe comigo, por favor. Não é? A partir do versículo 16, ele diz: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agrada de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Aqui, mais uma vez, o salmista está dizendo, ora, entendam que essas verdades têm um papel limitado, essas verdades têm um papel próprio e elas apontam para algo superior. Não entendam que aqui nós estamos lidando com uma religião oculta, com uma religião que tem segredos e um Deus que come daquilo que nós entregamos. Não. Ele é o Deus que criou o universo. Todas as coisas pertencem a Ele. É como se alguém falasse, por exemplo, quando Deus usa o argumento falacioso para dizer, ora, a Bíblia diz não matarás, e como Deus mata? Ora, como que Deus quebrasse a sua lei? Ora, como Deus mata? Aquele que criou é o dono da vida. Ele nunca quebra o mandamento, porque ele dá a vida, ele tira a vida, isso está nas mãos dele. Assim como alguém falar, Deus rouba, como rouba? Se ele é o dono de tudo, vai roubar de quem? Todas as coisas pertencem a ele. Assim também alguém imaginar que nós estamos oferecendo algo porque ele precisa disso. Porque ele precisa disso. Não. Certamente isso aponta para algo superior. Na teologia sistemática tem, não é, quando trata acerca do ser de Deus, especialmente um descortinamento daquilo que é descrito no breve catecismo, que pergunta o que é Deus, e diz que Deus é Espírito. E quando diz que Deus é Espírito, logo se entende que ele não tem corpo, é naturalmente uma oposição. Da mesma forma, então, quando a Bíblia fala que ele tem braço, que ele tem ciúme, não é? Que as suas narinas, isso não é para que eu e você imaginemos Deus de uma forma humana. Isso é para nos levar para algo superior, porque o princípio de que ele é Espírito prevalece. Disse Jesus Cristo, a mulher samaritana, Deus é Espírito, e os seus adoradores adorarão em Espírito e em verdade. Então, um dos puritanos, comentando essa verdade, especialmente João 4, diz as seguintes palavras, que na realidade isso nos remete para algo superior. Quando fala dos braços de Deus, nós não devemos pensar num braço e adorar um braço, nós devemos pensar no Deus que tem todo o poder e dirige a história do universo com toda a sua força. Quando nós falamos, por exemplo, na face de Deus, nós não devemos imaginar um rosto e nos prostrar diante dele. Ele diz, na realidade eu tenho que pensar que essa palavra face significa misericórdia, compaixão, bondade. Quando ele vira o seu rosto para nós, quando ele não vira o rosto para nós, é porque a ira de Deus virá sobre nós. Quando fala nessas verdades visíveis de Deus, é para falar de algo superior. E o crente não pode se submeter a esse tipo de entendimento, acreditando que esse tipo de linguagem
me leva a pensar na figura humana de Deus. Ele é espírito. Da mesma sorte, quando nós olhamos para esses elementos aqui, a Bíblia vai ter e faz isso com muita clareza. Nos arranca da ideia de pensarmos no Deus que precisa de alimento e que precisa de comida e que precisa beber sangue ou coisa dessa natureza. Mas ela aponta para uma verdade. Ele necessita ter a sua justiça satisfeita. Essa é a grande verdade que aponta esse princípio. A justiça de Deus precisa ser satisfeita. O sacerdote, então, vai aprender a lidar com o alimento. E como ele tem que fazer? Sabedores já para onde essas verdades apontam e para onde ela tem que nos conduzir, podemos voltar para o texto e pensar um pouco sobre elas. Veja, por favor, especificamente quando ele trata no verso 15, na parte B do verso 14 podemos começar. Oferecerão perante o Senhor diante do altar. Quem oferecerá? Os filhos de Arão. Então aqui já não é mais o adorador, mas é o sacerdote agora, é o papel do sacerdote. Então, um deles tomará dela um punhado de flor de farinha. Então, como deve ser o processo, um deles, não é especificamente uma determinada pessoa, mas um deles vai pegar um punhado de farinha da oferta de manjares, com seu azeite, aqui elementos importantes, o azeite e sem fermento. É isso que vai ser dito, no verso 16. O restante dela comerá Arão e seus filhos, asmo se comerá no lugar santo. Então, com azeite e sem fermento. Perceba aí que duas coisas eram impedidas, nós já vimos isso no capítulo 2. O fermento e o mel. As duas coisas não eram possíveis ser colocadas. Razão, porque essas duas coisas elas poderiam apodrecer e nada que pudesse decompor ou produzir podridão, porque aí a impureza, nenhuma impureza poderia estar diante de Deus. Essas coisas não poderiam pertencer. Da mesma forma, o azeite que representa a alegria, certo? Ele pertencia ao processo do sacrifício, mas o fermento era tirado. O fermento era tirado. Por que o fermento, então, era tirado? Como já falamos, o princípio é que o fermento ele produziria a ideia de algo que se decompõe, certo? Ele cresce e depois vai se decompor. Esse tipo de verdade aponta para um aspecto que já foi terminado lá em Êxodo, no capítulo 12. Quando Deus institui a festa da Páscoa, antes da libertação do cativeiro egípcio. Ele então estabelece a Páscoa e a festa dos pães asmos. E então eles iam comer pães sem o fermento. E a linguagem é sem o fermento dos egípcios. Sem o fermento dos egípcios. Essa verdade, como foi aplicada no Novo Testamento? Como o Novo Testamento aplica essa verdade? Perceba, em alguns lugares importantes que essa verdade é manifestada. Por exemplo, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Acompanhe comigo, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Quando Paulo está tratando acerca da impureza da igreja de Corinto, um jovem que se deitava com sua madrasta e nada acontecia, a igreja não se levantou para repreender ou para disciplinar tal pecado. Aí Paulo então vem com esse argumento do pão. Perceba, no verso 6 ele diz: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. Veja a imagem, certo? Um pouco de fermento contamina toda a massa. Não pode haver, no altar, não pode haver nada que contamine. Um pouquinho de fermento, toda a massa é afetada. Aqui a linguagem é,
existe um indivíduo no meio da igreja que está trazendo distúrbio para a igreja. Ele está vivendo a prática da iniquidade. Então esse fermento está aí. E a igreja não tira, a igreja não repreende, a igreja não disciplina. Isso vai contaminar toda a igreja. Interessante que as pessoas que são contra o princípio da disciplina, elas não são assim com os seus corpos. Ora, quando elas têm uma unha encravada e começa a afetar até a sua locomoção e começa a dar febre, elas vão logo tratar o problema da unha, mas ela não, porque se não resolver o problema da unha, não vai passar febre e ela não vai melhorar. Nós tratamos da nossa vida diferentemente como tratamos da igreja. No santuário do Senhor não pode entrar impureza. Não pode entrar impureza. É necessário que o pecado seja tirado do meio da igreja. E aqui o Senhor então diz, voltando ainda para 1 Coríntios 5, verso 7, veja as palavras do apóstolo Paulo. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Celebremos, por isso, a festa, não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Perceba, aqui os asmos estão associados, e aqui o fermento está associado. O fermento está associado à malícia e à maldade. E os asmos estão associados com sinceridade e a verdade. Ora, você vai apresentar um sacrifício e você, sacerdote, precisa zelar para que seja oferecido a Deus um sacrifício sincero e verdadeiro. Sem malícia e sem maldade. Que essa verdade é aplicada em outro lugar do Testamento, por favor, lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, finalzinho do texto. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 5, quando trata no início sobre a lei, sobre Cristo e a lei da antiga aliança. E eles querem trazer de volta aquilo que já foi abolido, que é a parte da circuncisão. E Paulo diz assim, ora, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ora, se vocês quiserem viver pela lei da antiga aliança, vivam por ela. Se vocês querem andar na lei, vocês têm que andar nela 100%. Se você falhar um único momento, você está destruído. Por isso, quem quiser andar na lei, viva pela lei. O princípio é, nós somos salvos pela graça de Cristo, que cumpriu toda a lei. Aí vem a expressão de Paulo, por favor, versículo 7 do capítulo 5 da carta de Gálatas, ele diz, vós corrias bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Paulo está dizendo, esse que ensina essa verdade não vem de Deus, e esse que ensina o retorno às práticas da antiga aliança, que precisam ser circuncidados, as festas judaicas, esses que incitam tais coisas, esses são fermentos que
precisam ser arrancados, porque esse fermento vai levedar toda a massa. O Novo Testamento, então, aplicando os princípios de Levítico, vai nos ensinar de modo tão claro, irmãos, que nós não podemos oferecer ao Senhor um sacrifício com maldade e malícia, mas com sinceridade e verdade. As duas coisas precisam estar juntas. E o sacerdote então põe o azeite da alegria e tira o fermento da maldade e da malícia. Oferece um sacrifício ao Senhor. Esse aspecto do seu sacrifício, não é? No Novo Testamento também ele é esse elemento, ele tem uma aplicação importante. Perceba que há uma diferença interessante do verso 14 ao 18, do verso 19 a 23. Veja que ambos falam do mesmo sacrifício, só que por pessoas diferentes. Veja que no verso 14 ao 18 ele está tratando de como o sacerdote vai receber o sacrifício do adorador e qual o papel dele em usar aquele material para o sacrifício. Como ele vai manejar o alimento. Já na segunda parte, não é o adorador que traz para ele, é ele oferecendo ao Senhor o mesmo sacrifício. É o mesmo sacrifício por óticas diferentes. Então, na primeira parte, você vai perceber, perceba que na primeira parte ele diz assim, verso 16, o restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação comerão. Veja, isso aqui não era para ser comido em casa, era para ser comido no pátio da congregação, no lugar santo, porque era sacrifício ao Senhor. Era entregue ao Senhor, uma parte era consumida no altar, de aroma agradável ao Senhor, e a outra parte Arão e seus filhos consumiam. E como eles vão manejar isso mais uma vez, por favor, perceba como é que o Novo Testamento faz a utilização de tais verdades de maneira tão clara na Escritura Sagrada. Por exemplo, não é? O próprio Senhor Jesus Cristo, usando a sua palavra, disse assim, eu sou o pão que deu a sua vida pelos homens. Entenda que lá em João, no capítulo 6, verso 51, ele diz, o pão que eu dou é a minha carne. O pão que eu dou é a minha carne. E isso eu dou pela vida do mundo. Esse é o sacrifício, esse é o alimento que é dado. O pão que eu dou é a minha carne. E esse sacrifício que eu entrego é para a vida do mundo, para que haja salvação. Quem oferece sacrifício a Deus? O sacerdote oferece sacrifício, mas quem é o sacrifício? O próprio Cristo. Por isso, irmãos, tanto detalhe nas estruturas do sistema sacrificial para descrever a obra de Cristo. Porque nenhum deles poderia oferecer a si mesmo como o próprio Cristo fez. Jesus é o sacerdote, Jesus é o sacrifício, Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é o pão, é o alimento. Ele diz, eu ofereço o meu pão. E esse pão é a minha carne, para a vida daqueles que estão perdidos. Interessante, perceba que, dessa forma, o resto da oferta a Deus era queimado pelo fogo. O resto era queimado pelo fogo. Os sacerdotes, então, como já falamos, não adicionavam o fermento a eles, eram sem fermento, como diz a Escritura Sagrada, e
associado à ideia da malícia e da maldade, eram retirados completamente. Mas, ao mesmo tempo, a Escritura nos ensina de que esses elementos eram trazidos para servir como alimento a Arão e aos seus filhos, aos sacerdotes. Interessante isso. A palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 10. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 10. Mateus 10, 10 diz assim em Sagradas Escrituras. Podemos ler do verso 9 e 10, diz assim: Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Digno é o trabalhador do seu alimento. Isso aponta para um princípio tão importante. O sacerdote, e aqui aponta para, porque é uma aplicação para aqueles que são enviados para pregar a palavra, os que vivem do ministério, que não são sacerdotes como no Antigo Testamento, porque Cristo é o único sacerdote, mas o princípio é aplicado àqueles que pastoreiam as ovelhas de Cristo. O princípio é aplicado. Ele diz abertamente assim, que eles são dignos do seu salário. Eles trabalham e merecem o seu salário. Mas, por outro lado, é estranho um pastor que vive para investir dinheiro em bolsa de valores, que pensa em comprar imóveis, comprar carros, fazer aí ter uma renda nessa vida absurda. É estranho imaginar que aquele que foi chamado por Deus tenha o coração colocado nas coisas desse mundo. Não é que eles querem uma casa para sua família, não é que eles querem se locomover, não é que eles querem comer, eles querem viver como os empresários desse mundo, que vivem para ganhar dinheiro. É estranho ao ministério sagrado. É estranho ao ministério sagrado. Mas como é estranho também ao ministério sagrado aqueles que se dedicam ao ministério e não vivem uma vida digna, porque a igreja não contribui com fidelidade e, por conseguinte, o pastor não vive uma vida digna. É estranho o homem que pastoreia suas ovelhas e vive a fazer riqueza nesse mundo, como também é estranho o homem que se dedica à vida espiritual, o médico que vai cuidar de você para que você não morra muito cedo, recebe glória, mas aquele que está instruindo você para a vida eterna não tem nenhum recebimento nessa vida. A vida é colocada de cabeça, os princípios são colocados de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, disse assim, veja como ele aplica essa verdade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versos 7 ao 14. Veja a palavra de Deus, como essa verdade é aplicada. Capítulo 9, versos 7 a 14. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida.
Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se os outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Diz o apóstolo Paulo. Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Veja, aqui Paulo está fazendo uma referência direta àquilo que está escrito lá no capítulo 6 do livro de Levítico. Não sabeis que os que prestam serviço sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Que vivam do evangelho. O princípio de qualquer trabalho. O que você faz, você espera viver dele. O seu trabalho, você espera viver dele. Assim também, Paulo aplica isso ao princípio do serviço ao Senhor. O sacerdote precisa manejar o alimento no sagrado, no santuário, para que aquilo que é oferecido a Deus seja sincero e verdadeiro. E ele possa se alimentar do fruto do seu trabalho. Mas ainda, em último lugar, na última parte, eu não vou me deter porque todos os princípios são os mesmos, mas um aspecto muda a partir daqui. Lá em Levítico, no capítulo, voltando por favor, no capítulo 19, no capítulo 6, verso 19. Veja, mais uma vez, por favor. Perceba que a verdade é a mesma. Eu vou ler o texto do 19 em diante, mas o princípio é o mesmo. Disse mais o Senhor a Moisés: esta é a oferta de Arão e de seus filhos. Veja, aqui já não é a oferta do povo, é a oferta de Arão e seus filhos, que ofereceram ao Senhor no dia em que aquele for ungido. Então, aqui é quando ele for instalado, no dia em que ele for colocado como sacerdote, ungido por Deus para esse fim. A partir desse dia, ele oferecerá também oferta de manjares. Só que essa oferta de manjares, irmãos, né, ela vai ter as seguintes características. Ela vai ser oferecida pela manhã e à tarde e à noite. Mas o finalzinho do texto, né, vai mostrar claramente o que vai ser feito. Perceba. Assim, toda a oferta de manjares do sacerdote será totalmente queimada. Não se comerá. O que ele oferece, ele não come daquilo que ele oferece. Em outras palavras, o sacerdote não é aquele que recebe o sacrifício. Quem recebe é Deus. Ele se alimenta do serviço, mas ele mesmo não pode se alimentar da sua própria oferta. Esse é o princípio que o Novo Testamento vai aplicar com tanta beleza, irmãos. Só há um sacerdote que não precisa oferecer sacrifício para si mesmo, que é Cristo Jesus, porque nunca cometeu pecado. Até mesmo o sacerdote que se alimentava dos sacrifícios, oferece sacrifício que não pode se alimentar deles. Jesus Cristo, o único que ofereceu sacrifício, sem precisar oferecer por si mesmo. Daí a razão pela qual esses homens nunca poderiam oferecer sacrifícios. Nunca poderiam oferecer sacrifícios pelos outros. Eles só podiam oferecer sacrifícios para si mesmos e, consequentemente, pelos outros, trazendo o animal à oferta como substituto do pecado do povo. Mas ele mesmo não poderia fazê-lo.
A grande diferença está no fato de que o Senhor Jesus Cristo é o sacerdote que nunca cometeu pecado. Nunca cometeu pecado. Se nós olharmos, irmãos, dessa forma para as Sagradas Escrituras, nós podemos então ter uma consciência tão clara, como diz o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 7. Eu queria que você abrisse comigo as Escrituras para nós fecharmos esse princípio. Hebreus capítulo 7, verso 26 a 27. O melhor comentário de Hebreus, o melhor comentário de Levíticos é a carta aos Hebreus. Né? Um bom comentário, o melhor comentário, não tenha dúvida que é a carta aos Hebreus. E o capítulo 7, então, vai explicar aquela sessão. Hebreus 7, verso 26 a 27. Diz assim, as Sagradas Escrituras, ora, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, depois pelos do povo. Oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Perceba, ele fez isso de uma vez por todas. O sacrifício lá era manhã e tarde, todo dia. Rios de sangue, toneladas de alimento. Chegou Jesus. Uma única vez. Derramou o seu sangue. Ofereceu-se como alimento. O pão da vida. Uma única vez. E é suficiente para salvar o homem completamente por toda a eternidade. O sacerdote precisava de Deus, porque era pecador. Jesus Cristo nunca pecou e ofereceu uma vez por todas um sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Alguns princípios importantes podemos extrair, certamente, depois de algumas aplicações já no meio do caminho da pregação. Mas alguns princípios importantes para a nossa vida podemos extrair dessa verdade. Primeiro, o cuidado quando oferecemos ao Senhor um culto a Ele. Sincero, verdadeiro, sem maldade, sem malícia. A sinceridade não implica em que Deus recebe o nosso culto, porque podemos ser sinceros, mas não verdadeiros. Ora, nós falamos assim, aqueles que estão ali nas paradas dos ônibus, ou até mesmo ali nos sinais de trânsito, pedindo ajuda aos pobres, naquelas sacolinhas com o pedido de alimentos ali, a campanha do quilo. Coisa interessante aquilo. Eles são sinceros com aquilo que eles estão fazendo, com a fé que eles têm. Eles acreditam piamente naquilo. Só que a sinceridade não me salva. Tem que ser sincero e verdadeiro. E a verdade, irmãos, é fazer aquilo que Deus manda, não aquilo que está de acordo com o que eu entendo. Precisa ser sincero, mas precisa ser verdadeiro. Eu tenho que adorar a Deus sinceramente, mas eu tenho que adorar a Deus de acordo como Ele ordenou na sua palavra. Há muitos sinceros que vão habitar o inferno. Mas nós precisamos entender que o culto que agrada a Deus, ele é verdadeiro e sincero. Eu me apego de coração
as verdades do Evangelho. Mas o segundo princípio importante também, irmãos, como é que eu lido com as minhas finanças? Qual a maneira como eu contribuo na casa do Senhor? Você descobriu, por exemplo, que você não é obrigado a contribuir na casa do Senhor, então logo você diz, ufa, eu não vou contribuir. A Escritura Sagrada, ela revela um coração de um crente pela alegria em dar, em contribuir. Por exemplo, na liturgia do culto que nós temos a Deus, com entendimento, com a liderança da igreja, em harmonia com esse princípio, nós não temos na liturgia um momento de recolhimento de ofertas e dízimo. Então, está lá o gasofilaço no fim. A igreja tem contribuído. Mas nós temos visto que as pessoas podem usar esse princípio para imaginar que isso não é algo importante. Ora, não é importante para que o pastor receba cada vez mais e mais. Isso tem a ver com a gratidão do nosso coração. O que eu ganho vem de Deus. E o que eu devolvo a Ele é um reconhecimento mais do que verdadeiro, de que aquilo que eu tenho vem do Senhor. Vem do Senhor.